Jó capítulo 34, versículo 4. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Mais uma vez, Senhor, eu sei que orar nunca é demais, mas eu peço que o Senhor te retira o homem de cena e coloca a tua unção nessa hora, Senhor. É o nosso clamor e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Sentai-vos, irmãos. A palavra escolha é uma coisa que às vezes parece insignificante, mas na vida espiritual, tanto na vida espiritual quanto na vida normal, profissional, matrimonial, educacional, tudo na vida é baseado em escolhas que nós fazemos. E a palavra escolha tem 4 adjetivos principais, ou seja, 4 significados: ato ou efeito de escolher. Segundo, opção, você optar por algo. Terceiro, preferência. Uma preferência também é adjetivo de escolha. E quarto, seleção. Se selecionar algo, também é escolha. Então, esses quatro adjetivos são referentes a escolhas. E trazendo mais para o lado espiritual, Deus criou todos os seres que Deus criou, os anjos, arcanjos, querubins, serafins. Deus criou todos eles na base do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É no poder de decisão. Cada homem, cada mulher tem este livre-arbítrio. Ele é feito nesta base de poder escolher, como diz em Jó, capítulo 34. O que é direito, escolhamos para nós. É opção de escolha. Agora, o que está por dentro de cada um vai influenciá-lo nesta escolha. Até nós entendemos, quando você era novo, quando estávamos no mundo, nós escolhemos muitos caminhos, muitas opções erradas em nossas vidas. E estas escolhas que nós fizemos lá atrás, nos colocaram aonde estamos hoje. Mas o bem e o mal, o certo e o errado, é uma escolha que cada um deve fazer. Começando aqui, quando Deus criou todos os seres, Ele colocou sobre uma escolha. A primeira escolha errada que aconteceu não foi na terra. Por incrível que pareça, não foi aqui. Foi no céu. Lucifer, nós vemos em Ezequiel capítulo 28, do verso 3 até o verso 5,
Preste bem atenção, irmãos, que eu vou ler aqui na Bíblia para vocês entenderem. Ezequiel 28, verso 3. Eis que mais sábio és que Daniel. Isso aqui é o diabo. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Ele sabia tudo. Pela tua sabedoria, aí nós vamos identificando por que ele escolheu. Na verdade, o diabo escolheu ser Deus. A criatura quis ser o Criador. Esse foi o problema. Ele tinha tudo, pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio, aumentaste o teu poder. Veja que está por trás do comércio, principalmente comércio dentro da igreja, religioso. Eles aumentaram o poder deles através do comércio. É o terceiro cavaleiro, nós vamos estudar ainda sobre os cavaleiros do Apocalipse, que é o cavaleiro negro, que ele vinha com a balança na mão, uma medida de trigo por 2 dinheiros. Pode notar que foi naquela era que começou o mercado evangélico aos gentios ali. As indulgências começaram ali, no terceiro cavaleiro, na chamada a Era das Trevas. Comércio. Ela começou a usar da influência que tinha, do domínio para as pessoas. E aí ela escolheu enriquecer. A religião escolheu enriquecer. O diabo fez a sua escolha baseada em riqueza. Verso 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. O que é formosura? Beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Portanto, verso 6, portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que estimas o teu coração, preste bem atenção, qual era o desejo dele? Ele tinha tudo. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que estimas o teu coração, como se fora o coração de Deus. Ele se assentou como Deus, ele queria ser Deus. A partir do momento que o diabo fez essa escolha, nós vemos em Apocalipse capítulo 12, do verso 7 ao verso 9, e houve batalha no céu. Houve uma batalha ali. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Ou seja, a política, irmãos, o pecado, a política começou no céu. É incrível isso, mas isto é conhecimento, é revelação. O primeiro partido político começou no céu. Podemos chamar ele
vamos ilustrar, PD, né? Partido do diabo. E a Bíblia diz que ele corrompeu uma terça parte dos anjos. Ele converteu para o seu partido. Ele era sábio demais. Irmão, o diabo acima dele é só Deus. Nós precisamos entender isso aí. Que ele é um Deus, com D minúsculo. A Bíblia diz, o Deus desta era tem cegado o entendimento dos incrédulos. Ele é poderoso, não como Deus. Ele é sábio. Eu li para vocês aqui, verso 3. Por isso que é bom a escola, eu quero que os irmãos vão trazendo as Bíblias, vamos acostumar, trazer Bíblia para a igreja, para vocês acompanhar a leitura. Eis que mais sábio és que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Você quer esconder algo do diabo? Eu vou te ensinar. Igreja, preste bem atenção. Há um local, isso é escola, ensinamento. Há um local tudo que você fala, o diabo tem acesso. Por isso que é bom o silêncio, porque tudo que você fala, o diabo tem acesso. Só tem um local que o diabo não pode acessar. É o seu pensamento. Somente isso. Esta é a sua caixinha do seu segredo. Por isso que é bom você evitar declarar. A partir do momento que você fala, eu vou fazer isso, eu vou roubar, eu vou beber, eu vou fumar, o diabo ouviu aquelas suas palavras. Ele vai trabalhar em cima daquilo. Irmãos, ele sabe, ele consegue fazer uma leitura dos nossos desejos. Mas se você pensar e não declarar, ele não sabe, ele não vai saber. Somente Deus, foi ali uma caixa de segredo, que somente Deus pode acessar aquilo. Por isso que quando Jesus chegou lá em São João capítulo 4, ele acessou o desejo do coração, ele acessou os pensamentos daquela mulher. E o profeta de Deus para esta era, se vocês lerem a mensagem História da Minha Vida, Deus deixou para o profeta aquele dom de acessar o coração das pessoas. Alguém já leu isso? Ele pegava na mão da pessoa, pegava na mão dela, e ali ele começava, Deus revelava os pensamentos daquela pessoa para o irmão Brana. Os pensamentos. Somente Deus pode fazer isso. Por isso, irmãos, aprenda isso em escola. Pense, mas não fale, não declare. Porque Jesus disse, pelos teus pensamentos sereis julgados, é isso? Foi isso, irmãos? Pelos teus pensamentos sereis julgados? Não, pelas tuas palavras. Não pelos seus pensamentos. Toda obra começa com um pensamento. O campo de batalha é a sua mente. O mal, ele começa primeiro na mente. Você tem uma batalha ali na sua mente entre o bem e o mal. Se você puder combater aqueles maus pensamentos, repreender aqueles maus pensamentos, você vence. Mas o objetivo desses maus pensamentos, o objetivo desses bons pensamentos,
é o seu coração. Quando o mal desce para o seu coração, o seu corpo executa aquilo que está no seu coração. Bloqueie os seus maus pensamentos com bons pensamentos. Veja, o diabo pensou em ser Deus, aquilo desceu para o coração dele e ele batalhou, E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, ou seja, eles não venceram. Ele achou que venceria o exército de Miguel, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Esses demônios aí, eles são eternos, eles estão na eternidade. O diabo está na eternidade. Desde que Deus criou eles não morreram, eles estão aí, vivendo, usando as pessoas. Eles foram expulsos do céu, irmãos, preste atenção. O diabo foi expulso com eles no céu, e eles vieram para a terra. Quando Deus criou o homem e a mulher, então o diabo entrou na serpente. Por quê? Porque um espírito precisa de corpo. Estão entendendo? Um espírito sem corpo, aqui na nossa dimensão, ele está aprisionado. Ele precisa de um corpo para fumar. Ele precisa de um corpo para adulterar. Ele precisa de um corpo para cometer o homicídio. Sem corpo ele não faz nada. Por isso, quando Jesus encontrou o endemoniado gadareno, eles disseram para Jesus: o que temos nós contigo, Filho do Altíssimo, que vem nos importunar fora do teu tempo? Porque eles sabem, o diabo já foi julgado, ele já foi condenado, ele já veio de lá condenado. Agora, ele recebeu a condenação. A execução da condenação vai ser no lago de fogo, lá no final, quando acabar o trono branco. Apocalipse capítulo 20, eu não vou entrar nessa linha, só vou dizer para vocês, quando acabar o trono branco, o juízo, o inferno, a morte, todos esses anjos que desceram com ele, o joio será lançado no lago de fogo, e o mal será exterminado. É ali, mas até lá eles estão vivendo entre as pessoas aí. Quando Jesus encontrou o demoniado gadareno, os demônios falaram para Jesus: o que temos nós contigo? Jesus disse: qual o teu nome? Ele disse: Legião. Aumenta mais um pouquinho aqui, irmão. Ele disse: Legião. Você sabe quantos soldados, tá bom, quantos soldados tinha numa legião romana? Cerca de 2.000 soldados numa legião romana de exército. Mas Jesus não matou aqueles demônios ali. Você sabia que Jesus não matou eles? Porque eles sabiam que Jesus, não era tempo de Jesus exterminá-los. Por isso que eles disseram: porque vem nos importunar fora do teu tempo. Ou seja, ele vai eliminar o mal quando ele vier. Apocalipse 19, que aquele juiz se assentar sobre o trono, que o céu, as estrelas vão esconder o rosto. Então eles pediram para Jesus: deixa nós entrarmos nesses porcos. Eles entraram nos porcos lá, mas Jesus não matou aqueles demônios. Eles não vão morrer agora, eles vão morrer só lá no lago de fogo. Vocês compreenderam, irmãos?
Então, quando Deus criou os seus filhos, homem, corpo, mulher, Deus colocou eles também na base da escolha. Deus disse assim: olha, Adão, de toda a árvore do jardim, Adão, comereis livremente, Adão. Você é livre para comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento que está no meio do jardim, dela não comereis, nem nela tocareis, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Preste atenção, irmãos. Veja, Adão, eles eram livres para fazer o que eles queriam, mas só tinham uma coisa que eles não podiam fazer. E às vezes é justamente aquilo que instiga nós, não é? Às vezes a criança está em casa, se você fala para ele: filho, não mexe nisso. As mães sabem, né? Não mexe nisso aqui. Aquilo ativa nela um senso de curiosidade, de fazer aquilo. Como o rei, né, que nós contamos a história, né, irmão Wes, lá na floresta. O rei, se nós não der para terminar hoje, nós vamos pregar depois o resto. O rei, irmão, o rapaz estava lá batendo na pedra e falando o nome de Adão. Adão, Adão. Toda marretada que ele dava, ele gritava: Adão, Adão, Adão. E o capataz lá, o carcereiro, foi lá: rapaz, por que você está falando o nome de Adão? Aí ele: Adão, Adão, Adão. Aí eles resolveram levar ele diante do rei, porque aquilo estava importunando as outras pessoas, os outros escravos. Quando chegou diante do rei, o rei falou: filho, por que você fala tanto Adão, Adão? Aí ele disse assim: ó rei, tudo que eu estou passando, todo esse sofrimento que eu estou passando, é culpa de Adão. Eu estou sofrendo porque Adão pecou. Aí o rei disse: é mesmo, filho? E o rei teve uma ideia, estou abreviando a história, né? O rei chamou ele, né, irmão Wes? Falou: filho, agora você vai ser um príncipe. Assenta-te aqui. Você vai ser um príncipe. Deixa eu usar essa caixinha aqui para me fazer o... Colocou vestimentas reais nele. Você vai ser um príncipe, assenta-se ao meu lado. Aí o rei disse: eu vou fazer uma viagem para muito longe, vou visitar um rei, colega meu, e eu vou te deixar encarregado de todo esse reino, tudo. Você pode criar leis, você pode fazer o que você quiser, mas filho, só não mexa nessa caixinha ali. Preste atenção. Pode fazer tudo. O mundo é nosso. Deus nos deu a terra. Deixamos o pecado de lado. E é justamente o que Deus não quer que nós escolhamos, é o que nós escolhemos, o pecado. E aí, o rei saiu, irmão, foi viajar, e aquele coitado ficou rodeando aquela caixinha. Olha só, ele tinha um reino todinho com ele, ele podia fazer o que quisesse no reino, o que ele quisesse, no palácio estava com ele, toda a prata, todo o ouro, mas ele ficou intrigado com aquela caixinha, e ele ficou rodeando aquela caixinha. Meu Deus, o que tem aqui dentro? Curiosidade, o que tem aqui dentro?
ficou rodeando, irmão Valdeir, rodeando. Até que um dia ele não aguentou e abriu a caixinha. Quando ele abriu a caixinha, era um pássaro que o rei tinha ganhado de um outro rei, muito raro, e não existia aquele pássaro lá no reino. Quando ele abriu a caixinha, aquele pássaro voou, saiu batendo água, foi embora, e ele correndo, pega, pelo amor de Deus, pegue aquele pássaro. Foi embora. E aquilo ele desesperou, e gente, vocês vão achar aquele pássaro, vocês vão achar o igual, e mandou, aquilo virou o problema dele. Mas ele fez uma escolha. Deus não condenou o mundo. Deus deu uma escolha para as pessoas, mas elas amaram. Elas estão amando mais as trevas do que a luz. E aí, chegou um soldado e disse para ele: ó, rapaz, aquele passarinho é assim. Foi um rei distante que deu, e ele é raro, não existe no reino. Quando o rei chegou, logo ele foi olhar a caixa e disse: filho, mas tu mexeste no que te ordenei para não mexer. Ele: ô rei, tem misericórdia de mim, eu fiz de não sei o quê. O rei falou para ele: agora, filho, você vai voltar lá, e toda marretada que você der, você vai gritar o seu nome. Como é que era o nome dele? Epaminondas, né? Epaminondas? Era o nome, né? Agora você não vai falar mais o nome de Adão. Problema das pessoas, que nós somos de transferir a nossa responsabilidade. Nós escolhemos o erro, escolhemos o que é errado. E quando vem a punição para nós, nós queremos transferi-la para outros. Quando Deus chegou ali no jardim do Éden, que encontrou seus filhos violados pelo pecado, aí, Adão, o que aconteceu, Adão? Ah, Senhor, a mulher que tu me deste, que tu me deste, está vendo? E era certo, porque Adão não escolheu Eva. O único marido que não teve direito de escolha foi Adão. Por isso ele disse: não, Senhor, a mulher que tu me deste. Leia Gênesis capítulo 3. A mulher que tu me deste, Senhor, fez isso comigo. Aí Deus perguntou para Eva: a serpente, Senhor. E aí só sobrou a serpente, não tinha mais para onde ir. Deus começou o juízo. Veja a brecha entre as eras e o selo. Eu vou finalizar com esta passagem aqui. Agora foi dado a ele o livre-arbítrio. Isto foi dado a eles exatamente como a nós, cada um de nós, assim, para fazer uma escolha. Agora, Adão e Eva, no princípio, havia uma árvore do bem e do mal diante deles. E aquela mesma árvore está colocada diante de cada um de nós. Viu, irmãos? Veja, Deus não está fazendo por Adão ou por Eva. Você diz: bem, é culpa deles. Não é culpa sua. Você não pode colocá-la em Adão agora. Você tem que colocá-la sobre si mesmo. Irmãos, quando nós colocarmos a culpa em nós, quando você começar a colocar a culpa pelos seus problemas em você, Deus vai operar. Grave isso. Quando eu começar a descobrir que o culpado sou eu, Deus vai começar a operar.
Mas enquanto nós estivermos jogando a culpa nos outros, nós estaremos em condenação. Você tem que colocá-la em si mesmo, porque o certo e o errado estão colocados diante de você. Nós estamos nas mesmas bases que Adão e Eva estavam. Mas vejam vocês, qual que é a diferença? Quando nós somos redimidos, nós não queremos mais a nossa própria escolha. É isso. Irmãos, quando nós estamos no mundo, que você está alimentando o cão branco, o cão preto, nós falamos aqui na última escola, ele te influencia. Nós somos influenciados, cada um de nós somos influenciados. O que há de mal dentro de nós, as coisas do mundo influenciam para nós fazermos o mal. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo entrar em sua vida, Ele vai te influenciar. Você não vai mais andar pela carne, nem pelas coisas carnais. Você vai começar a andar pelo Espírito. Você vai começar a fazer escolhas boas, porque Deus vai estar te influenciando nestas escolhas. E mesmo que o mal se coloque diante de você, muito bonito, muito rico, muito resplandecer, o mal diante de você, mas lá dentro, na torre de controle do seu coração, está o Espírito Santo. Amém? O problema é que Deus não deixa as pessoas não permitem que o Espírito Santo entre nelas. Nós temos bloqueado o Espírito Santo de nossas vidas. O Espírito Santo entra através da palavra. As pessoas não estão mais lendo a palavra. O diabo tem cegado o entendimento das pessoas. Ó, 97, a brecha entre os selos e as eras. Agora, quando um homem é redimido, uma mulher, ele não se importa mais por conhecimentos, ele não se preocupa mais com as coisas do mundo, se o Brasil está ganhando a Copa do Mundo, se o presidente está isso, aquilo. Claro, essas coisas nós observamos, mas isso para nós, como Paulo disse, deixai os mortos, enterrar os seus mortos. A Bíblia diz isso. Não adianta, Sodoma tem que queimar. Devemos nos preocupar com as coisas que são do alto. Devemos nos preocupar, nos alimentar com a mensagem. Porque o anjo disse para o profeta, assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda, e as pessoas nem lendo não estão mais. Acabou. Gente, a fé para o rapto. Você quer ser arrebatado? Eu estou dando de graça, está aí. Não é, irmão? Tenho cobrado alguma coisa de vocês pelas mensagens? Tenho dado de graça, está aí. Mas diz o ditado, aquilo que é de graça, né, não tem valor. Mas eu estou pregando para vocês, estou ensinando isso, e vocês vão ter que escolher. Ele não quer nenhuma escolha de modo algum. Cristo tem sido sua escolha, isso é tudo. Ele está redimido. Ele simplesmente não deseja mais liderar a si mesmo. Irmãos, se fosse eu que me liderasse, eu estava na minha casa lá em Alto Floresta.
né? Se fosse eu, estava lá deitado, lá tem um ar-condicionado, né? Que nós estamos dormindo no calor, está lá. Se fosse eu que me liderasse, mas como é Cristo que lidera a minha vida, eu estou aqui. Mesmo que o meu querer humano não seja esse, mas o eu lá de dentro quer isso aqui. Não importa as condições, não importa o que tenho que enfrentar, Deus quer que eu faça isso. Eu fiz a minha escolha. Um dia eu estava viajando, isso eu não contei para vocês ainda. Estava viajando, minha esposa estava dormindo, meus filhos dormindo no carro, e eu olhando para a estrada, e Deus falou assim para mim: eu quero que você muda para Nova Bandeirantes. E eu comecei a chorar, e eu comecei a relutar, mas Senhor, o que vou fazer? Vai, eu serei contigo. E eu chorando ali, e eu olhava para minha família dormindo, e Deus falando. Chegou um momento, eu disse assim: eis-me aqui, Senhor, faça de mim o que tu queres. E a minha esposa acordou, eu falei para ela, falei: querida, nós vamos nos mudar para Nova Bandeirantes. Ela disse para mim assim: se é de Deus, eu vou. Como é bom, né? A esposa também ser espiritual. Ela disse: se é de Deus, eu vou. E isso, irmãos, dentro de um mês, nós estávamos com esta igreja alugada, com uma casa alugada. E eu lembro, irmã Kézia, que eu falei que nós tínhamos que mudar em fevereiro ainda. Nós mudamos dia 28 ou 29, no último dia de fevereiro nós mudamos para cá. Amém! Glórias a Deus! Esta foi a minha escolha. Então, irmãos, lembre-se disso. Eu já vou encerrar. Deus vem no seu coração. O certo e o errado é colocado diante de cada um de nós. Quando Caim desceu no coração de matar o seu irmão, veja que antes disso, eu marquei aqui, Gênesis capítulo 4, verso 5, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou, deu uma inveja de Caim, invejou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Olha só o que Deus disse no verso 7. Se bem fizeres, olha, se bem fizeres, ou seja, se praticar o bem, o mal já estava dentro dele. Mas Deus disse: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Irmãos, domine sobre seus desejos. A carne deseja o pecado. Você sabia disso? A carne deseja o pecado. Então, se você deve vencer o seu desejo, a carne deseja fumar, a carne deseja beber, a carne deseja adulterar, a carne deseja descanso. Nós estamos aqui para vencer os desejos da carne. Mas as pessoas deixam o desejo vencer elas. Caim deixou o desejo vencer ele. Lucifer deixou o desejo de ser Deus vencer ele.
Eva deixou o desejo de conhecimento vencer ela. Aquele rapaz deixou o desejo de curiosidade vencer ele. E assim as pessoas estão sendo vencidas pelos seus desejos. Mas essa que eu queria deixar para vocês. A semeadura, o plantio, é uma escolha. Escute isso, irmão. O plantio é uma escolha, mas a semeadura é o resultado do plantio. Você tem direito de semear aquilo que você quiser, semear coisas boas, semear coisas ruins, mas o resultado, a colheita, é aquilo que você semeou. Se você semear boas coisas, você vai colher boas coisas. Se você semear más coisas, você colherá más coisas. Amém? Vamos colocar em pé. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no destino seu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Senhor Deus maravilhoso, nós estamos agradecidos por este ensinamento. Senhor, nós fizemos uma escolha, e esta escolha é te servir, e nós nos entregamos nas tuas mãos nesta hora, e pedimos que o Senhor seja o nosso motorista, seja o nosso pastor, Senhor, seja o nosso guia. Ajuda-nos quando as coisas surgirem, Senhor, quando o mal surgir na nossa frente, nos ajude a escolher o bem, ó Pai. Nós queremos estar na tua perfeita vontade, nas tuas mãos nós estamos, Senhor. Pai, abençoa esta igreja, aqueles que vieram, aqueles que não puderam vir, Senhor. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Irmãos, Deus abençoe vocês.